Todo mundo adora ouvir uma boa música, não é? Mas se a gente parar para pensar, o que estamos sentindo, na verdade, é o ar vibrando contra os nossos tímpanos. Parece estranho, mas por trás de cada nota, de cada melodia, existe um mundo invisível de pura física. E é essa jornada que a gente vai desvendar hoje, desde uma corda de violão vibrando até o som ganhar vida dentro do nosso cérebro. Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. Como é que a vibração de um objeto tão simples pode se transformar numa experiência tão rica, tão complexa como a música? Vamos mergulhar juntos nessa ciência que é, de verdade, fascinante. Para a gente entender isso tudo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é o som. Depois, a gente vê como ele viaja, quais são suas qualidades, vamos até explorar sons que nem conseguimos ouvir e, por fim, como tudo isso impacta a nossa saúde. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo básico. Na sua essência, o som não é nada mais do que uma vibração. É uma perturbação que se espalha, sabe? Meio como as ondas que se formam na água e que precisa de um caminho para conseguir viajar até a gente. E aqui está o conceito mais importante. O som é uma onda mecânica. Isso quer dizer que ele precisa de matéria, de alguma coisa para se propagar. É como se uma molécula fosse empurrando a outra. Por isso que no vácuo do espaço não tem som. E além disso, é uma onda longitudinal. Pensa numa mola. Se você empurra uma ponta, a compressão viaja por ela. É exatamente assim que o som empurra as moléculas do ar. Beleza, mas como é que essa mola de ar funciona na prática? Vamos tentar visualizar essa jornada invisível e entender o que acontece, molécula por molécula, assim que um som é criado. Imagina de novo a corda de um violão vibrando. Quando ela se move para frente, ela empurra e aperta as moléculas de ar que estão ali, criando uma pequena zona de alta pressão. É isso que a gente chama de compressão. E aí, quando a corda vibra para trás, ela deixa um espaço vazio, sabe? Isso cria uma zona de baixa pressão, onde as moléculas se espalham. A isso, a gente dá o nome de rarefação. O som, então, é basicamente uma sequência super rápida dessas compressões e rarefações viajando pelo ar. Então, resumindo essa jornada incrível, tudo começa com uma fonte vibrando, passo 1. Essa vibração cria as ondas no ar, que é o passo 2. No passo 3, essa onda viaja até a nossa orelha. E agora vem a mágica. No passo 4, essa onda de pressão faz o nosso tímpano vibrar. E, finalmente, o passo 5. O cérebro entra em cena, decodifica esses sinais e transforma pura física na experiência que a gente conhece como som. É uma coreografia perfeita da natureza. Agora que a gente já entendeu como o som viaja, vem a pergunta: por que os sons são tão diferentes uns dos outros? A resposta está em 3 qualidades fundamentais. A primeira delas é a intensidade, que a gente percebe como o volume. Ela está ligada diretamente à amplitude da onda. Pense assim, se uma corda de guitarra é tocada com força, a vibração é maior, a amplitude da onda é maior e o som sai forte. Se tocar de levinho, a amplitude é menor e o som é fraco. Simples assim. A segunda qualidade é a altura, ou o tom do som. Isso tem a ver com a frequência da onda, ou seja, o quão rápido ela vibra. A gente mede isso em hertz. Sons graves, como a voz do Barry White ou um trovão, têm baixa frequência. Já os sons agudos, tipo um assobio, têm alta frequência. Quando alguém alcança uma nota bem alta cantando, as cordas vocais da pessoa estão vibrando centenas, talvez milhares de vezes por segundo. E, finalmente, o timbre. Se a intensidade é o volume e a altura é a nota, o timbre é, digamos, a personalidade do som. É a sua impressão digital, o que faz com que cada voz e cada instrumento soe de um jeito único, mesmo que estejam tocando a mesma nota com o mesmo volume. É por causa do timbre que a gente reconhece a voz de uma pessoa no telefone ou que a gente sabe diferenciar um violão de uma flauta, mesmo que eles toquem a mesmíssima nota. Cada fonte de som tem a sua própria assinatura, um formato de onda que é só dela. Mas a nossa percepção do som é bem limitada. Existe um universo inteiro de sons acontecendo ao nosso redor que a gente simplesmente não consegue ouvir. Vamos dar uma espiada nesse mundo sonoro invisível? A audição humana, em geral, vai de 20 a 20 mil Hz. Mas olha só que incrível a diferença. Um gato consegue ouvir até 64 mil Hz. E o morcego chega a impressionantes 110 mil Hz. Do outro lado, os elefantes ouvem sons tão graves, abaixo de 20 Hz, que são totalmente inaudíveis para a gente. É outro universo sonoro. Esses sons têm nome. Os que estão abaixo da nossa capacidade são os infrassons, e os que estão acima são os ultrassons. Os elefantes usam infrassons para conversar a quilômetros de distância.
Já os morcegos e os golfinhos usam ultrassons como um tipo de sonar natural, um sistema de ecolocalização para navegar e caçar no escuro. Fascinante, né? Para a gente terminar, vamos falar de um assunto muito prático: como a intensidade do som, que a gente mede em decibéis, afeta a nossa saúde. Guarda bem esse número, 85 decibéis. Para ter uma ideia, é o barulho de um liquidificador ligado. A exposição contínua a sons a partir desse nível pode causar morte lenta e, pior, irreversível das células auditivas, levando à perda de audição. E o alerta, na verdade, começa ainda mais cedo. A partir de 60 decibéis, que é o nível de uma conversa normal, o som já pode ser suficiente para gerar estresse e afetar o nosso equilíbrio emocional. Ou seja, lutar por ambientes mais silenciosos não é frescura, é uma questão de saúde pública. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Entender a física do som é incrível, mas também nos dá um alerta sobre os desafios do nosso mundo cada vez mais barulhento. Como é que a gente pode usar esse conhecimento para proteger um dos nossos sentidos mais preciosos? Bom, a resposta com certeza começa com a consciência. Obrigado pela companhia nessa nossa exploração sonora de hoje.